Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras, informação super importante. Abel Ferreira colocou um ponto final nas especulações sobre seu futuro. Vale a lembrança de que o contrato do técnico português com o Verdão se encerra em 31 de dezembro. Há um acordo verbal entre as partes, mas nada de o Abel assinar esse novo contrato. O Abel, já em Lima, no Peru, palco da decisão contra o Flamengo, marcada para o próximo sábado, a final da Libertadores, disse o seguinte, abre aspas, minha palavra vale mais do que uma assinatura. Decidi ficar no Palmeiras, pela minha família e pelo próprio clube. Não preciso de papel assinado para dizer que continuo. Gosto do Palmeiras, das pessoas e da equipe que construí. Vou querer continuar aqui, sim, disse Abel Ferreira, enfim, se posicionando de maneira taxativa e acabando com qualquer especulação. Existia um rumor, temor, de que uma temporada sem títulos no Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América poderiam levar o Abel a ir embora. O Abel vinha batendo na tecla de que, diante da primeira temporada sem títulos, ele pegaria as coisinhas dele e voltaria para Portugal. No ano de 2025, esse risco é real. O time perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians na final, foi eliminado pelo próprio Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, ao que parece, já foi para o espaço, diferença de 5 pontos em relação ao Fla, restando apenas 6 pontos em disputa. Resta também a final da Libertadores da América, a decisão marcada para sábado. Só para registrar, desde que foi contratado em outubro de 2020, Abel Ferreira colecionou 10 títulos, pelo menos um por ano. O pior ano foi justamente o passado, em 2024, quando ele ganhou apenas o Campeonato Paulista. Se em 2025 não existirem títulos, serão 2 temporadas de investimentos como nunca antes vistos no Verdão e somente um mísero Campeonato Paulista. Renovação entre Palmeiras e Abel, de 2 temporadas até dezembro de 2027. Ele vai manter seu atual salário de 3 milhões de reais, mas passará a ter bônus ainda maiores do que os atuais. Os pagamentos, por exemplo, para título de Libertadores, em vez de 12 salários, ele passaria a ter 20 salários de prêmio, em caso de título da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, em vez de 10 salários, o prêmio seria de 16 salários, em caso de conquista do título nacional. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre Flamengo e Palmeiras, adversários na final da Libertadores no próximo sábado e rivais na contratação de PP, atacante brasileiro que pertence ao Porto. Notícia dessa quarta-feira dá conta de que os rivais tentaram a contratação do jogador do Porto na última janela de transferências. O Flamengo foi aquele que ofereceu mais, 25 milhões de euros ao Porto para que o negócio fosse fechado. O José Boto foi o responsável por liderar esse movimento. O Palmeiras não chegou aos mesmos 25 milhões de euros, mas apresentou condições favoráveis para que o negócio com o Porto acontecesse. A intenção do Palmeiras era de fechar com o PP antes de efetivar a compra do Ramon Sosa. O problema com o PP foi de que o jogador brasileiro preferiu permanecer no clube português. Ele nem foi titular absoluto na temporada passada, teve problemas com o técnico que foi demitido. E com a promessa de que ele seria mais protagonista nessa atual temporada, o PP decidiu ficar, recusando o convite dos 2 principais clubes brasileiros do momento. Sem PP, o Palmeiras fechou com o Ramon Sosa, já o Flamengo ainda busca alternativas para esse atleta, que atua como ponta e jogador de velocidade. Curioso contar também que o PP em algum momento da carreira chegou a jogar até como lateral, algo que não aconteceria no futebol brasileiro. Se você não lembra do PP, só para refrescar sua memória, jogador revelado no Grêmio e comprado pelo Porto em 2021, temporada atual de 15 jogos, 2 gols e 3 assistências. Você gostaria do PP no seu time? Já usa o espaço para comentário, registre sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Palmeiras. O amor entre Leila Pereira e Abel Ferreira parece ter acabado. E foi a Leila Pereira, presidente alviverde, quem fez questão de contrariar de forma pública o técnico Abel Ferreira. Só para você entender essa história, o Abel vem reclamando há vários jogos da arbitragem no Campeonato Brasileiro. O técnico português tem deixado claro que o Palmeiras perdeu o título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo por conta de erros de arbitragem. Depois da derrota por 3-2 para o Grêmio na terça-feira, o Abel disse na entrevista coletiva que os árbitros mudaram seu comportamento de forma radical contra o Palmeiras a partir do pênalti não marcado contra o São Paulo num clássico no Morumbi. A impressão que o Abel quis deixar
é de que os árbitros passaram a ter medo de errar a favor do Palmeiras e estão prejudicando o Verdão. Mas, nessa quarta-feira, em um evento da CBF, Leila Pereira acabou com esse discurso do Abel Ferreira. Dá uma olhada na frase da presidente alviverde. Não acredito que esses últimos 5 jogos que não conseguimos vencer foram em virtude de arbitragens. Não posso terceirizar responsabilidades que são nossas. Não vencemos por incapacidade nossa. E isso é muito claro para mim, para o diretor de futebol, o Anderson Barros, e acho que também é muito clara para o nosso treinador. Vamos corrigir esses problemas. Leila, nesse discurso, ainda disse que os erros de arbitragem acontecem para todos os times de futebol no Brasil. Só para completar, vale a lembrança de que Leila Pereira e Samir Chald, presidente da CBF, andam extremamente aliados. Ela foi a única presidente de clube paulista que declarou apoio desde o começo a Samir Chald. Todos os outros presidentes de clubes paulistas optaram por apoiar Reinaldo Carneiro Bastos, que nem conseguiu lançar sua candidatura. Resta saber como Abel Ferreira vai lidar com essa cornetada, essa crítica pública feita pela presidente alviverde às vésperas da final da Libertadores da América. Palmeiras e Flamengo se enfrentam no sábado, 18 horas, em Lima, no Peru. Há quem garanta que Abel já cogita ir embora se terminar a temporada sem títulos. Também sem o apoio da presidente, talvez essa opção de sair fique ainda mais fácil. Um dos mais antigos jogadores no elenco do Palmeiras, o Everton, pode deixar o clube em dezembro. Nos últimos dias, seus representantes foram procurados por Grêmio e Bahia, os times interessados em contratar o Everton para transformá-lo em titular absoluto, coisa que ele não tem como garantia no Palmeiras, especialmente porque o Carlos Miguel, contratado no Nottingham Forest na metade do ano, assumiu a condição de titular por conta de um problema na mão do Everton e tem deixado excelente impressão. O contrato do Everton com o Palmeiras só se encerra em dezembro de 2026. E no Grêmio ele chegaria para ser titular, até porque o Thiago Volpi não deve permanecer. Em relação ao Bahia, Ronaldo até conseguiu boas atuações, mas nunca conseguiu convencer o torcedor do tricolor de aço. Só para completar, registrar que o Everton tinha a intenção de se aposentar no Palmeiras. Ele só não contava que pudesse perder a condição de titular tão cedo. E a saideira sobre o Carlos Miguel e o Everton até foi para o banco de reservas na derrota do Palmeiras pro Grêmio, 3-2 nessa terça-feira. Não tem ainda condição de ser titular absoluto, até por conta da questão de recuperação da mão. Dessa maneira dá para cravar que o Carlos Miguel será o goleiro contra o Flamengo em Lima, no Peru, no próximo sábado. Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira têm sido muito criticados internamente. É que conselheiros importantes do Palmeiras estão bastante incomodados com os 703 milhões de reais investidos nos 11 reforços do Verdão para a temporada. Desses 11, só 4 são titulares nesse momento. Vitor Roque, Andrés Pereira, Carlos Miguel e Kelvin, com o detalhe de que o Carlos Miguel só joga porque o Everton acabou se contundindo. Kelvin também está longe de ser um titular absoluto, tem disputado posição com o Giai. Precisamos fazer a ressalva também de que Paulinho e Lucas Evangelista só não jogam porque estão machucados. Mas o que pega hoje, especialmente entre conselheiros da oposição e até da situação, diz respeito a 278 milhões de reais investidos em jogadores que não vingaram. São eles: Ramon Sosa, 90 milhões de reais, Facundo Torres, 73 milhões de reais, M. Martínez, 47 milhões, Jefité, 38 milhões e Mikael, 30 milhões de reais. A percepção no Allianz Parque é de que esses 278 milhões de reais foram muito mal investidos. E a preocupação é descobrir os responsáveis pela indicação de cada um desses atletas. Essa lista partiu do Abel Ferreira, foi o Anderson Barros ou a presidente Leila Pereira quem aprovou a contratação de tais jogadores. Importante registrar que nesse momento de dificuldade do Palmeiras, são 4 jogos com 2 empates e 2 derrotas, falta jogador para colocar a bola debaixo do braço e resolver a favor do Palmeiras, como por exemplo Arrascaeta e Jorginho têm feito para o Flamengo. E investimento não faltou, mas, ao que parece, o Palmeiras errou a mão feio
na hora de contratar atletas. E se a temporada terminar sem títulos, dá para cravar que Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira serão duramente criticados. 703 milhões de reais, o maior investimento da história alviverde, pode resultar num ano sem nenhum título, algo que ainda não havia acontecido desde o início da era Abel Ferreira. Para você, quem são os culpados? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.